Hoje é 28 de novembro de 2018, véspera das eleições à renovação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, e das diretorias das 200 e poucas subseções do Estado de São Paulo relativamente à Ordem dos Advogados. Vamos votar. E vamos votar com muito afinco, porque, como o cronista disse ontem, os tempos vindouros hão de ser muito difíceis e vão pretender que os advogados ocupem também uma posição muito agressiva na defesa dos direitos do cidadão. Por que posição agressiva? Porque o ministro da Justiça acaba de assentar que os tempos que vêm por aí hão de ser temporadas de endurecimento e de rigidez, ou seja, de tratamento muito mais acendrado naqueles perseguidos pela justiça. O ministro deve estar a referir-se naqueles ou àqueles condenados chamados de primeira linha, ou seja, aqueles que ocupam uma posição de destaque na perseguição a delitos ditos praticados no exercício da política ou no assenhoramento de dinheiros públicos em alto escalão. Então, num certo sentido, tal tipo de presos é tratado não a pão de ló, mas é tratado com uma sorte qualquer de respeitabilidade, porque pertencem, no diagrama dos geneticistas, pertencem à classe superior das infrações penais. O que acontece no Brasil é coisa muito pior que isso. Eminente ministro da Justiça, na expectativa de ocupação do cetro maior da justiça no país, o que acontece de importante sucede com 780 e poucos mil presos que esta nação tem. Este velho escriba, ministro da Justiça Sérgio Moro, que é um homem muito culto, é um desembargador letrado, acostumado a leituras sofisticadas. Este antigo escriba se recorda ou se assemelha às vezes àquela personagem de Gran Green, quem sabe? Vossa Excelência há de encontrar o autor melhor que este escriba. Gran Green, talvez um caso liquidado. Havia um arquiteto de igrejas que resolveu isolar-se num leprosário. Resolveu fugir àquilo tudo que o rodeava nas metrópoles e se escondeu, sim, num leprosário. Foi perseguido lá, em função daquilo que havia praticado no passado. Ele no meio de leprosos, sossegado, cuidando de seus doentes e praticando um pouco de bondade para pagar os pecados de antanho. E acabou sendo punido, não pelo presente, mas punido pela recordação daquilo que havia perlustrado os anos perpassados na metrópole. Aqui com este velho criminalista é o contrário, o eminente ministro da Justiça Sérgio Moro. Este criminalista começou a vida no leprosário e está a encerrá-la nos palácios, nas catedrais, nos locais perfumados, nos tribunais superiores
da República, mas não esquece, ministro Sérgio Moro, não consegue olvidar o cheiro de batata podre e o cheiro da Maria Louca. Vossa Excelência sabe o que é a Maria Louca, a cachaça feita com batata cozida, da qual havia muito nas cadeias públicas de antanho, porque este criminalista começou a sua vida profissional lá embaixo, no cárcere pútrido, nauseabundo, que ainda toma conta das nossas cadeias. E esse cheiro de batata cozida, ministro, que era muito usada, não se sabe se ainda o é, para deixar os presos gordos e formalmente em ordem, não desnutridos. Esse odor daquela batata não abandona as narinas deste advogado criminal 60 e poucos anos depois. Cada vez que passa perto de uma cadeia pública, aonde vai, diga-se de passagem, raramente sente aquele odor que se impregna na carne e na pele dos presidiários e que não há banho depois que possa tirá-lo. É o chamado perfume do cadeião. E não esquece também, eminente ministro, os massacres havidos nesses nossos presídios, dos quais é exemplo marcante, saindo no mundo inteiro, o massacre do Carandiru, que episodicamente há de ser levado outra vez a julgamento, porque o tribunal, por 4 votos a 1, anulou a decisão que servia à exculpação de alguns dos militares acusados de assassínio, de 111, número redondo, 111 encarcerados, muitos deles dentro das próprias celas, assassinados com vários tiros. Isso é episódico, sim, porque chega nos jornais ao mesmo tempo em que o eminentíssimo procurador da República, que merece deste advogado criminal elogios aprofundados, oportunisticamente, diz o eminentíssimo procurador da República, Domingos da Silveira: tenho receio sobre o futuro dos direitos humanos do país. Vossa Excelência, eminentíssimo ministro da Justiça, em presunção de efetivo exercício do cargo, Vossa Excelência deve preocupar-se, é evidente, com essa criminalidade organizada, que é a criminalidade perfumada. São os criminosos dos milhões. Mas para este velho rábula, que começou a vida lá embaixo, libertando de presídio infecto, por exemplo, um enlouquecido indivíduo recolhido durante 5 anos pelado dentro de uma cela infecta e com um banho tomado uma vez a cada 15 dias com uma mangueira de jardim. Este antigo rábula começou sim no meio deles todos, daqueles que não tinham dinheiro para pagar advogado. Não se trata de bondade, não, mas é mais ou menos como o residente em faculdade de medicina que precisa exercitar a arte com um bisturi embotado na pele de um quase defunto. É com estes que Vossa Excelência há de se preocupar, ministro Sérgio Moro, não de um conflito com o ex-presidente da República,
Lula da Silva, porque ele grita de um lado, Vossa Excelência tem paciência de outro, e tudo se resolve, no fim das contas, com o encerramento da audiência e com a volta do ex-presidente da República para o cárcere, que ao menos é higienizado. Não. Vossa Excelência vai sonhar com os 780 e poucos mil presos que esta nação tem e que tem os mesmos direitos que o ex-presidente da República e que fica lá dentro, encerrado do mundo, com benefícios às vezes concedidos quando o juiz da execução é provocado por um advogado ou defensor público melhor dedicado à causa dos humildes. É com esses fantasmas que Vossa Excelência vai se preocupar, eminentíssimo ministro da Justiça. 2 anos após massacres, diz o jornal, presídios mantêm celas superlotadas e precárias. Relatório do órgão do Ministério Público dos Direitos Humanos, que será divulgado hoje, aponta que menos de 5% das sugestões para garantir os direitos dos detentos foram cumpridas. Se não foram cumpridas, e se é dever do Estado cumpri-las, o Estado, como pessoa jurídica, assim, quando pessoa jurídica pudesse ser punida, o Estado seria um organismo também delinquente. O que significaria que o Estado executor também tem os mesmos defeitos daqueles que executa. Em outros termos, a pessoa jurídica, se quando pudesse ser processada criminalmente, estaria sido condenada a uma reclusão igual ou maior do que aquela imposta àqueles outros condenados pelo Estado administração. Então, na medida em que nós temos um novo rei, um vencedor, que já nomeou 1, 2, 3, 4, 5 militares graduados da reserva. E militar é militar sempre. Morre militar. Já nomeou 5 militares, mais um, que será nomeado logo, logo para a assessoria dos diversos ministérios e secretarias da República. Nós vamos ter problemas, não com os presos diferenciados, não com o Lula da Silva, não com os outros que estão recolhidos aí em cadeias diferenciadas ou celas especiais. Nós vamos ter problemas com cada um dos 783 mil presos que esta nação mantém nos nossos ergástulos, com alguns problemas velhos de sobrevivência, de superlotação, e com algumas questões novas que o presidente da República há de precisar resolver após aconselhamento com os diversos órgãos, com os diversos ministros e secretarias. Por exemplo, o preso que tem direito a visitas íntimas e que é casado com outro cidadão do mesmo sexo, ou da presa até, que tem direito à visita íntima, por que não? E que é casada com outra cidadã do mesmo sexo, por que não? É assim que funciona, é assim que tem que funcionar, é assim que os direitos humanos estão sendo respeitados nessa nossa nação democrática, que de um lado pratica e há de praticar uma democracia ampla e de outro lado se prepara para redimir
a execução estrita da pena dentro dos padrões militarizados, com assessores otimamente escolhidos, grande parte deles pertencentes ao Exército Nacional. Então, ao toque do clarim de hoje de manhã, os jornais dizem isto: o Carandiru vai ser levado a novo julgamento, o sistema carcerário brasileiro está podre e é obrigação do Ministério da Justiça cuidar dessa podridão e praticar sobre a mesma uma asepsia eficaz. O Excelência está preocupado com a criminalidade organizada, com o crime de colarinho branco, mas o crime de colarinho branco, no fim das contas, não diz grande coisa quando comparado com o forçado deixado à revelia numa cela escura de um cadeião qualquer do nosso país. E vamos desejar a Vossa Excelência um bom futuro, mas vai dividi-lo com certeza com os 780 e poucos mil presos infelizes que esta nação tem. E lá na nave vá.